Livro O Espírito Santo e seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 20. O dom da interpretação de línguas. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Ao estudarmos esses dons do Espírito, chegamos ao fim da lista, o dom da interpretação de línguas. Tratamos primeiramente dos 3 dons de revelação, ou seja, dos 3 dons que revelam alguma coisa: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Depois estudamos os 3 dons que fazem alguma coisa, ou seja, os 3 dons de poder: o dom da fé, o dom de operações de milagres e os dons de curas. Agora terminaremos nosso estudo dos 3 dons de expressão vocal, os 3 dons inspiracionais, os 3 dons que dizem alguma coisa: a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Tem havido muitos mal-entendidos a respeito dos dons do Espírito. Por essa razão, Paulo disse: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Conforme falei antes, se Deus não queria que seu povo estivesse ignorante nos dias da igreja primitiva, Ele certamente não deseja que seu povo esteja ignorante hoje. Apesar disso, é de estarrecer a ignorância que existe entre o povo de Deus no tocante às coisas espirituais. Muitas pessoas não acreditam que os dons do Espírito Santo são para nós hoje. Algumas pessoas acreditam que alguns poucos dos dons são para nós, mas não todos eles. Se, porém, alguns são para nós hoje, logo todos eles são para nós hoje. Além disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá esses dons a todo homem visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Deus deseja nosso proveito, e os dons espirituais são um meio de recebermos proveito. Nunca li em nenhum lugar na Bíblia que Ele os tirou da igreja. Esses dons nos pertencem legitimamente hoje, e a ignorância a respeito deles existe porque as pessoas não compreendem aquilo que a Bíblia diz a respeito dos dons espirituais. Os 3 dons de expressão vocal, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, têm estreita associação entre si. De fato, conforme já falei, a Bíblia nos diz claramente que as línguas com a interpretação igualam a profecia. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 5. Embora os dons espirituais possam ter estreita associação entre si, nós fazemos diferenciação entre eles e os alistamos separadamente a fim de podermos defini-los e compreendê-los melhor. Ao começarmos nosso estudo do último dos 3 dons vocais ou inspiracionais, definamo-los em primeiro lugar. A profecia é a expressão vocal sobrenatural num idioma conhecido. A variedade de línguas é a expressão vocal sobrenatural numa língua desconhecida. A interpretação de línguas é a demonstração sobrenatural mediante o Espírito de uma expressão vocal em outras línguas. Além disso, não é a tradução de línguas, é a interpretação de línguas. O dom da interpretação de línguas. O dom da interpretação de línguas é o menor de todos os dons do Espírito,
porque depende de outro dom, a variedade de línguas, para operar. Não opera a não ser se as línguas estiverem em operação. O propósito do dom da interpretação de línguas é tornar o dom de línguas compreensível aos ouvintes, de tal maneira que a totalidade da congregação da igreja, bem como aquele que pronunciou a expressão vocal em outra língua, saiba o que foi falado e seja edificado. Paulo disse: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14:5. Deus não pode, porém, falar conosco de outra maneira na assembleia pública? Sim, Ele pode e Ele faz. Temos outras mensagens públicas, dadas pelo Espírito de Deus, que não são a interpretação de línguas, são uma manifestação do dom da profecia. Por exemplo, salmos, hinos e cânticos espirituais também são dados pelo Espírito Santo, mediante o dom da profecia. Estudamos esse assunto no capítulo 18. Todos esses dons operam pela fé, mas é necessária mais fé para operar no dom da profecia do que nas línguas ou na interpretação das línguas. Assim é porque aqueles que operam no dom de línguas ou no dom da interpretação de línguas têm cada um outra pessoa de quem possa depender para completar a expressão vocal. Quem tem o dom de línguas pode apoiar-se naquele que tem o dom da interpretação de línguas e vice-versa. Aquele que tem o dom da profecia, no entanto, precisa ter fé suficiente simplesmente para começar a transmitir aquilo que tem recebido. Romanos 12:6. O dom da interpretação de línguas na nossa vida particular de oração. Na oração em particular, não é necessário que tudo quanto falamos em outras línguas fique claro à nossa própria mente, pois Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14:14. Logo, não é necessário que tudo quanto oro em línguas fique claro para minha mente, nem que seja interpretado, porque não estou falando comigo mesmo, mas estou falando com Deus. Aquilo que oro em línguas fica claro para Deus, e isso basta, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Em algumas ocasiões, no entanto, Deus pode desejar que interpretemos nossas orações. Paulo sugere isso em 1 Coríntios 14:3. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Pode haver ocasiões, se for da vontade do Espírito de Deus, que saibamos o que estamos orando em línguas na nossa hora íntima devocional, e Deus nos dará a interpretação. Foi assim que comecei a interpretar as línguas pela primeira vez na minha vida particular de oração. Estava simplesmente orando em línguas quando de repente percebi que passara a orar em inglês e dei-me conta de que estava interpretando aquilo a respeito de que estava orando. Deus sabe aquilo que estamos dizendo em oração, pois quando oramos em outras línguas estamos falando com Ele. Mas às vezes Ele quer que nós também saibamos o conteúdo dessas orações em línguas. Por exemplo, certa vez, quando eu ainda era solteiro, estava orando no Espírito, nem sequer estava pensando em casar-me. Tinha orado durante 2 ou 3 horas no Espírito, quando de repente comecei a interpretar parte da minha oração. Fiquei consciente então que tinha falado com Deus a respeito de uma esposa, muito embora do ponto de vista natural eu não pensara nem orara com meu entendimento quanto a esse assunto. Nem sequer me interessava por casar-me naqueles tempos. Passei a orar em inglês, interpretando aquilo que tinha orado em línguas. Ao fazer assim, fiquei sabendo no Espírito, mediante a interpretação de línguas, que eu me casaria. Fiquei sabendo quem era a moça com quem me casaria, embora só me tivesse encontrado com ela até então 1 ou 2 vezes. Também fiquei sabendo pela interpretação que teríamos 2 filhos, um menino e uma menina. É lógico que, depois de nos casarmos e quando estávamos esperando nosso primeiro filho, contei à minha esposa: é menino. Só escolhemos um nome de menino. Não selecionamos nenhum nome de menina. Depois, quando esperávamos nosso segundo filho, falei: é menina.
Foi assim que aprendera do Espírito Santo antes mesmo de sermos namorados. Vemos, portanto, que há um lado particular do dom da interpretação de línguas que é de grande importância para nós pessoalmente. Há também um lado público da manifestação desse dom, mas nem todos nós seremos usados dessa maneira. Isso somente ocorrerá segundo a vontade do Senhor. O dom de interpretação de línguas no ministério público. Em 1 Coríntios 14, 27, diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Ao ministrar publicamente em línguas, num determinado culto, só 2 pessoas ou 3 no máximo devem falar, segundo Paulo ensina aqui. O significado desse trecho fica mais claro na Nova Versão Internacional. 1 Coríntios 14, 27 da NVI. Se alguém for falar em línguas, 2 ou no máximo 3 pessoas devem falar, uma por vez, e alguém deve interpretar. Alguns têm perguntado: isso se refere a 3 mensagens? Na realidade, não achamos a expressão mensagem em línguas em nenhuma parte da Bíblia. Trata-se apenas de uma expressão humana que foi inventada para explicar esse versículo. Uma expressão melhor seria expressão vocal em línguas. Mas esse versículo específico está falando a respeito de pessoas, não necessariamente de mensagens ou expressões vocais. Se alguém falar, não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. 1 Coríntios 14, 27. Paulo não disse realmente quanto deviam falar ou deixar de falar. Simplesmente mandou permitir que 2 ou 3 pessoas falassem, e isto sucessivamente. Isso subtende que não devem falar todos de uma vez, e também subtende que a mesma pessoa pode falar mais que uma vez. Tendo por base esses textos bíblicos, minha sugestão a qualquer congregação é que, se 3 pessoas já falaram publicamente em línguas, uma 4ª pessoa não deve participar e dar uma expressão vocal em línguas. Se mais alguma coisa precisa ser dita, um daqueles que já falou deve dizê-la. Assim fica mantida a boa ordem consistente com esse trecho das Escrituras, onde Paulo estabelecia princípios da boa ordem para as expressões vocais sobrenaturais na Assembleia Pública. Note que Paulo disse: e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. Nada existe nas Escrituras para proibir a ideia de que uma pessoa pode falar em línguas e ainda interpretar suas próprias palavras. De fato, quem faz uma expressão vocal pública em línguas pode interpretar aquela expressão vocal, embora possa haver mais do que uma pessoa presente que tenha a capacidade de interpretá-la. De acordo com 1 Coríntios 14, 13, aqueles que falam em outras línguas são ensinados a orar pedindo o dom da interpretação. Pelo que, o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. O que Paulo quis dizer aqui foi que o motivo de a pessoa deve buscar o dom da interpretação não é necessariamente a fim de poder interpretar publicamente, mas a fim de poder interpretar suas próprias orações particulares, se Deus assim desejar. Assim receberia muita edificação espiritual. Depois, se Deus realmente quisesse usá-lo em público, estaria equipado para operar naquele âmbito também. Não há, portanto, nada contrário à Bíblia se alguém dar uma expressão vocal em línguas e ele mesmo a interpreta. Não seria antibíblico. Quando alguém está falando em línguas, uma pessoa que tem sido frequentemente usada no dom da interpretação das línguas deve imediatamente procurar assentir o mover do Espírito Santo se ainda não estiver sintonizada com aquilo que o Espírito Santo está fazendo durante o culto. Deve colocar-se à disposição e estar pronta para o Senhor usá-la na operação daquele dom. Às vezes tenho esperado para outra pessoa interpretar, mas ela estava esperando por mim. Um ou outro de nós dois poderia ter interpretado a mensagem dada em línguas, mas a perdemos porque não estávamos perfeitamente sintonizados com o Espírito Santo. Esperávamos que o outro fosse o intérprete,
É claro que não vamos receber coisas da parte de Deus sem sermos receptivos para com Ele. É por isso que às vezes não recebemos a interpretação de uma mensagem que devemos receber. Às vezes, depois de ter perdido uma mensagem assim, falo à pessoa que trouxe a mensagem em línguas: por favor, repita aquela mensagem e eu a interpretarei. Então, quando a pessoa começa a falar, a unção vem sobre mim de novo, fico no Espírito de novo e Deus me dá a interpretação. O dom da interpretação, não da tradução. Conforme já mencionamos, a interpretação de línguas não é uma tradução. Às vezes alguém me pergunta como é que quando uma pessoa fala longamente em línguas, um intérprete ocasionalmente dá uma interpretação bastante breve. A razão disso é que a interpretação é simplesmente revelar sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus o significado daquilo que foi dito em línguas. E a interpretação talvez não requeira tantas palavras para declarar o que foi dito. Por exemplo, alguém poderá dar uma expressão vocal breve em línguas, mas outro falará prolongadamente na interpretação. A interpretação pode levar mais tempo a fim de revelar claramente o significado da mensagem. Podemos ver, portanto, porque esse dom é chamado de interpretação de línguas e não a tradução de línguas. Além disso, se a pessoa que está interpretando as línguas também é usada na profecia, pode terminar a interpretação e passar a profecia. Faço assim com certa frequência. A maioria daqueles que são alerta no espírito reconhece prontamente a diferença, porque no mesmo instante em que a profecia começa, é acompanhada por um pouco mais de autoridade. Ou seja, as palavras de uma profecia assumem mais autoridade e uma maior unção. A profecia pode ter mais inspiração e as pessoas podem receber um grau maior de bênção. Mantendo boa ordem no uso público dos dons vocais. Paulo dedica a totalidade do capítulo 14 de 1 Coríntios aos dons da profecia, das línguas e da interpretação. Declara no versículo 33: Deus não é de confusão. 1 Coríntios 14:33. Paulo quer dizer que no uso ou abuso da profecia, das línguas e da interpretação das línguas, às vezes há confusão. Já frequentei cultos em que vi o abuso desses dons, o que causou confusão para a congregação. Esses não eram os meus cultos, porque nos meus usualmente procuro indicar algum erro e explicá-lo diante da congregação para ninguém voltar para casa confuso. Isso não significa necessariamente que o diabo estava operando naqueles cultos. Significa simplesmente que as pessoas podem confundir as coisas. Se aprendermos a permanecer no Espírito, a andar segundo a palavra, não operaremos com confusão esses dons. Deus não é o autor da confusão. Nesse capítulo vemos declarações tais como Deus não é de confusão. 1 Coríntios 14:33. E tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Versículo 40. Sabemos que esses versículos se referem aos cultos públicos na igreja, porque está escrito: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Ninguém estaria perturbando o culto se ficasse sentado falando quietamente com Deus em línguas, mas estaria edificando a si mesmo. Às vezes só nos falta algum conselho prático a respeito dessas manifestações, a fim de nos ajudar a manter a boa ordem. Então, até mesmo os não salvos que vêm ao culto ou aqueles que desconhecem a operação desses dons, compreenderia e ficaria impressionados com a boa ordem. Mais importante, não entristeceríamos o Espírito de Deus. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4:30. O Espírito Santo tem sido entristecido às vezes em alguns dos nossos cultos na igreja. Ficou entristecido porque queria manifestar-se e não lhe foi permitido fazer isso.
E o Espírito Santo fica entristecido pela maneira de certas pessoas abusarem dos dons do Espírito e trazerem confusão aos outros. Seja tudo feito para a edificação. Uma consideração final que quero ressaltar no tocante às línguas e à interpretação é que Paulo escreveu: seja tudo feito para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Quando o dom de línguas e a interpretação de línguas é manifestada pelo Espírito de Deus, e essa é uma das maneiras de julgar se realmente é do Espírito, a expressão vocal será edificante, inspirador e uma bênção. É claro que se nós mesmos estivermos fora da harmonia com o Espírito, não teremos condições de julgar. Por exemplo, certa vez quando eu era pastor, nossa igreja estava participando juntamente com várias outras igrejas num culto na região. Tinha estado muito ocupado durante todo aquele dia. Ficava na ativa o dia inteiro, quase sem a mínima oportunidade de orar. Aí entrei correndo em casa, troquei as roupas para o culto e fui apressadamente de carro até a reunião da igreja. Senti-me exausto ao finalmente chegar até ali e deixei-me cair no assento. Deus operou de modo maravilhoso naquele culto, mas não consegui acompanhar a bênção. Estava demasiadamente cansado. Sabia que aquilo que acontecia era certo e que era uma bênção, mas se eu fosse julgar a atuação do Espírito naquela noite, provavelmente teria dito: todos estavam fora da sintonia, menos eu. A verdade é que eu estava fora da sintonia com o Espírito Santo e com eles. Se, portanto, você estiver fora de harmonia com o Espírito Santo, nem sempre será fácil julgar as coisas espirituais. Isso não significa que você está desviado, mas simplesmente numa determinada ocasião você não consegue acompanhar o movimento do Espírito Santo e da adoração. As manifestações espirituais precisam ser julgadas, no entanto. Afinal de contas, nós as julgamos mesmos, quer o façamos em público, quer não, pois ou as aceitamos ou as rejeitamos. Nem sempre podemos aceitar o julgamento de qualquer um, no entanto, mas somente o julgamento daqueles que são sensíveis para com a atuação do Espírito Santo. Precisamos tomar muito cuidado com nossa maneira de considerar os dons do Espírito Santo ao andarmos diante do Senhor. Precisamos manter nossa receptividade para com o Espírito de Deus e a atuação de Deus ao andarmos com humildade e de modo honroso e reverente diante do Senhor. Sem dúvida, precisamos convidar a operação do Espírito de Deus entre nós, mas precisamos reverenciar Deus e as coisas do Espírito de Deus e permitir que Deus use a quem Ele quer para manifestar-se em nosso meio mediante os dons do Espírito Santo. Então, quando Deus se mover, estaríamos prontos para receber a Ele e a tudo quanto Ele tiver para nos dar.